Quando a gente olha para um esqueleto, o que se vê? Só um monte de ossos, certo? Bom, vamos pensar de novo. Cada osso, na verdade, é uma peça de um mapa incrivelmente detalhado, um esboço completo da nossa arquitetura interna. E hoje, a gente vai descobrir exatamente como os especialistas leem esse mapa, transformando uma estrutura que parece silenciosa em informações vitais. Fica a pergunta então: o que é que os nossos ossos realmente dizem sobre nós? Cada um deles guarda pistas. Pistas sobre nossa função, sobre movimento, sobre a nossa saúde. Vamos embarcar numa jornada que vai nos levar da anatomia mais básica até a aplicação dela, que é crucial lá no diagnóstico por imagem. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa com o mapa oculto do corpo, depois vamos revelar alguns desses ossos, entender o desafio que é criar uma imagem deles e, por fim, a técnica por trás do raio-x que faz tudo isso acontecer. Vamos começar falando desse mapa. É importante pensar na anatomia não como uma lista de nomes para decorar, sabe? Mas sim como um guia super detalhado. Cada curvinha, cada saliência em um osso, tudo tem um porquê. E a chave para qualquer diagnóstico é saber interpretar esses detalhes todos. Agora, vamos dar uma olhada em alguns dos pontos de referência mais importantes desse mapa. E vamos começar com um dos ossos mais impressionantes de toda a nossa arquitetura interna. Esse aí é o fêmur, o osso mais longo do nosso corpo. E ele é bem mais que um simples pilar de sustentação, viu? A superfície dele é toda coberta pelo que os anatomistas chamam de acidentes ósseos. São pontos de relevo cruciais que servem basicamente como âncoras para os músculos e ligamentos. E nossa, a quantidade de detalhes é uma coisa de louco. Cada um desses nomes, cabeça, trocânter, côndilos, representa um ponto de função vital. Eles não são só termos técnicos, entende? Eles são as verdadeiras engrenagens da nossa biomecânica, os pontos exatos que nos permitem correr, pular, caminhar. Ok, saindo da perna e subindo para o tórax, a gente encontra o externo. Dá para pensar nele como o escudo protetor do coração e dos pulmões, sabe? É a peça central que âncora toda a nossa caixa torácica. O externo é dividido de uma forma bem elegante em três partes. Lá em cima, a gente tem o manúbrio, que se conecta às clavículas e às primeiras costelas. No meio, o corpo. E lá na base, aquela pontinha pequena chamada de processo chifoide. Parece simples, mas é absolutamente vital. E claro, envolvendo tudo isso, temos as costelas. Elas formam uma armadura que é, ao mesmo tempo, protetora e flexível. E a estrutura delas está longe de ser simples. Cada costela tem características super específicas para se articular de forma precisa com a coluna. Isso aqui mostra de forma brilhante a complexidade do nosso design. Uma única costela tem cabeça, colo, tubérculo, faces articulares, tudo projetado para um encaixe perfeito com as vértebras. É uma engenharia incrivelmente detalhada e, o mais importante, funcional. Certo, já entendemos o mapa. Mas como a gente visualiza ele dentro de uma pessoa? É exatamente aqui que a gente entra no desafio central da radiografia. A tecnologia precisa escolher o que ela vai mostrar, porque simplesmente não dá para ver tudo com clareza ao mesmo tempo. E aí é que está o dilema. Para enxergar os pulmões, que são cheios de ar, a técnica tem que praticamente apagar os ossos. Por outro lado, se o que se quer ver são as costelas, o objetivo é o contrário. O foco é destacar o osso e minimizar a interferência do pulmão. Então, como os especialistas resolvem esse problema? Olha, não é só apertar um botão, não. É uma verdadeira arte, que combina física, anatomia e uma técnica muito precisa para revelar exatamente aquilo que precisa ser visto. Essa citação de um especialista vai direto ao ponto. É a intenção que define a técnica. A escolha entre focar no tecido denso, que é o osso, ou no espaço cheio de ar do pulmão, muda completamente a abordagem do exame. A solução para isso está no controle de três variáveis fundamentais: a distância do aparelho, a posição do corpo e, talvez o mais surpreendente, o controle da respiração. Vamos ver como cada uma delas funciona na prática. Primeiro, a distância. A distância entre a pessoa e a máquina de raio-x não é um detalhe qualquer. Ela altera a técnica inteira. Um ajuste errado aqui e a imagem pode sair borrada, ou seja, completamente inútil para o diagnóstico. Em segundo lugar, a posição do corpo. A regra é bem simples. Aquilo que se quer ver tem que ficar mais perto da placa. Então, para estudar as costelas de trás, a pessoa encosta as costas. Para as da frente, encosta o peito.
Cada posição é milimetricamente calculada para colocar a estrutura de interesse em foco. E por último, a respiração. Pedir para inspirar fundo enche os pulmões de ar, e isso ajuda a apagar as costelas e destacar o tecido de pulmão. Agora, prender a respiração depois de expirar faz exatamente o oposto. Esvazia os pulmões, criando o contraste perfeito para visualizar os ossos. É genial! E aqui chegamos ao ponto crucial de tudo isso. Toda a tecnologia do mundo não serve para nada sem o conhecimento da base. Conhecer a anatomia, o mapa fundamental do corpo, é o que permite que um profissional use a tecnologia para conseguir a imagem perfeita. No fim das contas, a técnica está a serviço da anatomia. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Hoje, a gente viu a ciência por trás de visualizar os ossos. Mas e quanto aos músculos, aos órgãos, aos vasos sanguíneos? Que outras técnicas, que outras artes existem para desvendar as demais camadas do nosso mapa corporal? A exploração, com certeza, está apenas começando.